Há 2 semanas eu fiz um vídeo explicando um pouco acerca de alguns problemas que eu vejo no tal do debate sobre animes e mangás aqui no Brasil e aproveitei o ensejo para dar uma breve explicação acerca de um aspecto imprescindível para qualquer análise que se preze de uma obra de arte, que é a busca, por parte do analista, de entender o que a obra é, na sua especificidade, como um primeiro passo para qualquer crítica que se pretenda séria. Hoje, realizo a parte 2 dessa série, que ainda contará com mais um vídeo. Se no primeiro vídeo o tema foi a crítica não avaliativa, hoje eu vou explicar os pressupostos teóricos que, penso eu, tornam possível a parte avaliativa da crítica, ou seja, o julgamento de uma determinada obra, o dizer se uma obra é boa ou não. O título do episódio de hoje é uma semi-bait. De fato, eu vou dizer qual é o melhor método para se analisar as obras de ficção. Só ficaram faltando as 3 palavras mágicas, na minha opinião. Há várias e várias perspectivas acerca da crítica da arte, e é óbvio que eu não tenho capacidade de encerrar esse debate, mas eu vou deixar meus 2 centavos aqui. O ponto de partida da minha exposição vai ser aquela que eu considero a regra de ouro de toda análise. Eu já a mencionei incontáveis vezes em vários dos vídeos que fiz aqui pro YouTube, mas hoje eu vou tentar falar um pouco mais sobre ela. Essa regra é: não se critica a proposta da obra. Isto é, o autor é soberano para determinar o que ele deseja realizar. Não cabe ao analista dizer ao escritor que tipo de obra ele deveria escrever, porque esse é um aspecto que está inteiramente determinado pelo imaginário do autor, por suas influências, por sua criatividade, por seu gênio, em uma palavra. O fundamento dessa regra é simples de entender. A crítica acerca da proposta de uma obra qualquer não pode ter nenhum fundo de objetividade. Ela sempre vai se confundir com a mera opinião daquele que faz a crítica. Mas aí nós já estaríamos saindo do terreno da análise e partindo para o campo da pura opinião. Um pouco mais à frente nesse vídeo eu vou falar sobre essa questão da objetividade e tudo mais. Por ora, basta dizer que análise e opinião são coisas diferentes. Opinião qualquer um pode ter sobre qualquer aspecto de qualquer obra, e não necessariamente precisa existir algum motivo plausível para sustentar essa opinião. Já a análise, ou crítica, se quiser ter alguma validade ou utilidade para outras pessoas, precisa ter um certo nível de objetividade. Então podemos resumir da maneira seguinte: no campo da opinião, sim, podemos não gostar da proposta de uma obra qualquer. Eu posso, por exemplo, desgostar de Senhor dos Anéis por conta de ser ela uma obra de fantasia medieval, que não é exatamente a minha opinião pessoal, mas é quase isso. Mas eu não posso jamais fazer uma análise que tenha como ponto negativo de Senhor dos Anéis o fato de ela ser uma fantasia medieval, porque não existe nada de objetivamente errado em se fazer uma obra de fantasia medieval, ou um suspense policial, ou qualquer coisa desse tipo. Os exemplos que eu usei agora se referem a gêneros de obra, mas a proposta vai além disso. Eu não posso fazer uma crítica que tire pontos de um mangá pelo fato de o protagonista ser chorão, por exemplo. Mas eu sim posso não gostar de uma tal obra. Isso é, eu posso ter uma opinião subjetiva, um gosto contrário a essa proposta, mas nunca uma análise que a rejeite. A partir do momento em que se põe a criticar a proposta, o analista fica sem ter uma base para apoiar sua crítica, e aí ele já caiu no puro terreno da opinião, que não deveria ser o seu terreno. Logo, o primeiríssimo passo para uma análise de ficção é aceitar a proposta do autor e se abster de julgá-la. De tudo o que foi dito até agora, já se pode deduzir qual é essa base na qual um crítico deve apoiar suas análises. Ele deve aceitar o que a obra se propõe a fazer, e esse vai ser o critério do julgamento. Uma obra será boa se conseguir fazer o que o autor buscou realizar, e será ruim se não o conseguir. Só aí é que nós podemos falar em crítica, porque elaboramos o critério para que a análise seja feita. Sem critério, resta apenas a opinião. Então a proposta é o critério de julgamento da obra. Ok, senhor autor, você buscou levar sua obra pelo caminho X. Vejamos agora se você obteve sucesso em trilhar esse caminho. Esse é o método da crítica de ficção. Mas aí nós entramos em um ponto bastante complicado e que nos levará ao tema do próximo vídeo dessa série. Como é que a gente sabe qual é a proposta da obra? Resposta: a gente não tem como saber com 100% de certeza, porque as obras de arte são sempre polissêmicas, ou seja, elas permitem múltiplas possíveis interpretações. Todo texto precisa ser decodificado pelo receptor e todo texto comporta mais de uma leitura. Para piorar, os elementos não textuais de uma narrativa são ainda mais abertos, como no caso dos quadrinhos, os elementos de narrativa visual, a quadrinização,
a expressão de um personagem, o modo como a cena foi retratada, etc. Todos esses elementos visuais e textuais formam um denso e complexo contexto que precisa ser interpretado como um todo, e assim como cada um desses elementos pode ter diferentes interpretações, também a obra em sua totalidade pode ter diferentes interpretações. Então não caiamos nessa ideia ingênua de que a proposta de uma obra existe como um dado bruto da natureza, necessitando apenas de ser descoberto pelo leitor. Não, ela na verdade precisa ser reconstruída pelo leitor por meio da interpretação. De toda forma, o tema da interpretação ficará para o próximo vídeo. Por ora, basta que digamos que não existe em arte uma única leitura possível de uma dada obra, e isso torna o trabalho ainda mais complexo. Então, por enquanto, temos o seguinte: a análise, para se diferenciar da pura opinião subjetiva, deve partir de algum critério. Esse critério é dado pela proposta da obra que se quer analisar. O crítico deve aceitá-la e julgar a obra com base no sucesso ou fracasso em realizar essa proposta. Essa proposta, porém, não existe como um dado a ser recebido, mas sim deve ser construída pelo intérprete. Isso é dizer que o primeiro passo da crítica é, na verdade, interpretar o que a obra está tentando fazer e só a partir daí iniciar o julgamento. Isso nos liga inteiramente ao tema do primeiro vídeo, se vocês lembram bem do que foi dito ali, que o autor tem que primeiro buscar entender qual é a tradição no qual a obra está inscrita, entender o que é que o autor tentou fazer e só a partir daí ele pode analisar, né? Apenas para arrematar sobre a questão da diferença entre opinião e crítica, reforço que a primeira é inteiramente subjetiva, enquanto que a segunda tem alguns elementos de objetividade. Veja, alguns elementos, mas não uma completa objetividade, porque esta não é atingida se estamos tratando de uma atividade interpretativa. Ora, se não há, como eu já havia dito, uma única interpretação possível de uma dada obra, não pode haver também uma única análise dessa obra, que seja tão objetiva que não possa ser contestada, justamente porque a análise parte antes da interpretação. Então abandonemos também essa perspectiva equivocada de análise totalmente objetiva, mas evitemos igualmente a completa subjetividade, porque se fosse tudo subjetivo, a crítica baseada na experiência de uma pessoa não poderia jamais ter qualquer tipo de serventia para outra pessoa que teve outra experiência, mas não é assim que a coisa acontece. Se por um lado nem o texto tem apenas uma única interpretação, por outro lado é evidente que a comunicação é possível. Então existe sim um quinhão, um chão comum que todos nós compartilhamos e que permite que comuniquemos a nossa experiência e sejamos compreendidos, que permite que eu tenha a possibilidade de convencer você e de ser convencido. Fosse a subjetividade total, e nada disso seria possível. Então sim, há várias leituras possíveis de uma obra, mas nem tudo é possível. Não existe essa anarquia total, porque as palavras até podem não ter apenas um único significado, mas elas possuem sim um certo campo de abrangência que é limitado. Eu não posso interpretar qualquer palavra da maneira que eu quiser. Pode ser até que ela tenha mais de um significado, mas ela não tem infinitos significados a ponto de eu poder dizer que ela diz qualquer coisa que eu quiser que ela diga. O mesmo vale para a obra como um todo. Então a crítica se posiciona em um meio de caminho. Nem ela é completamente subjetiva, o que a tornaria incomunicável ou simplesmente inútil, e nem ela é completamente objetiva, pois se assim fosse não haveria diferentes leituras possíveis de uma obra, que é uma coisa que acontece toda hora. Ou seja, se fosse tudo puramente objetivo, tudo puramente determinado pelo objeto, não precisaria de várias pessoas analisando, bastaria que alguém descobrisse a objetividade total daquela obra e depois nada mais poderia ser dito acerca daquela obra. E não é assim que funciona, né? Então o crítico nunca é um mero opinador, uma pessoa que simplesmente sai dizendo o que acha e pronto, porque isso seria completamente subjetivo. Ele precisa de critérios para embasar sua análise e o primeiro critério é da proposta, como já dissemos. Mas ele também não é um ditador do que é o certo e errado, como se ele fechasse o debate acerca daquela obra, o que seria uma coisa 100% objetiva. A atividade da crítica é andar na corda bamba, sem cair muito nem para um lado nem para o outro. A regra de não criticar propostas nos leva a um outro interessante ponto, que pode ser visto como uma regra nova ou como um desdobramento da antiga, que é o seguinte: não se julga uma obra por concordar ou não com a mensagem passada por ela. Ora, assim como não é a posição do crítico dizer que tipo de obra o autor deveria ter criado, também não lhe cabe dizer qual é a posição moralmente correta a ser defendida pela arte. O crítico não é um moralista, ou seja, um estudioso da moral. Também aqui ele deve apenas buscar saber se o autor conseguiu trabalhar ou construir a tal mensagem de maneira adequada ou não. O que passar disso já está fora da sua alçada. Novamente, no terreno da opinião, sim, eu posso repudiar uma obra por não gostar da mensagem que ela passa, ou ao contrário, exaltá-la por concordar com ela, mas nunca no campo da análise. Só duas coisas precisam ser ditas acerca desse ponto, para não haver confusões. Primeiramente, é claro que isso eu estou falando tendo em vista o
espectro do desacordo moral razoável. Ou seja, eu não concordo com o que aquela obra está ensinando, mas ela não está ensinando nenhum absurdo, ela não está falando nenhuma atrocidade. Uma obra que defenda abertamente atrocidades, como tem várias por aí, deve ser sim repudiada, não me entenda errado. Apenas isso não está dentro da atividade da crítica, mas nesse caso da decência humana pura e simples. Então não estou dizendo que tudo vale, que virou uma anarquia moral também, mas não é atividade do crítico analisar a obra com base nisso. E em segundo lugar, vale para esse ponto de agora o que foi dito anteriormente. A mensagem da obra também não é um dado, mas deve ser construída via interpretação pelo leitor. Então não existe a mensagem completamente objetiva da obra, isso também é um elemento que deve ser interpretado. Pois muito bem, sigamos. Para mim, juntamente com as regras anteriormente estabelecidas como critério, o ponto que vai diferenciar totalmente a crítica da opinião, bem como separar a boa da má crítica, é a força dos argumentos apresentados. Podemos resumir essa ideia com o seguinte slogan: crítica é uma atividade argumentativa. O analista, ao fazer seu trabalho, precisará proceder por meio de argumentos em cada um dos seus passos. Primeiramente, ele deverá construir um discurso racionalmente coerente para justificar a interpretação que fez acerca da proposta da obra. Depois, deverá argumentar em favor do julgamento feito, se positivo ou negativo. Isso é, vai precisar argumentar o porquê de uma obra ter tido ou não sucesso em cumprir a proposta, bem como convencer o público de que aquela é a proposta em primeiro lugar. Esses argumentos necessariamente devem se basear nos elementos daquela dada obra. Eles não podem ser retirados do nada, porque senão também fica uma coisa completamente solta, né? Sem critério. Então o crítico está sempre usando a própria obra e mais outros elementos adicionais de argumentação racional para construir sua análise. A crítica, então, nada mais é que esse emaranhado de argumentos que abrangem tanto a leitura da obra, feita pelo analista, né, a interpretação, quanto o julgamento em si. O porquê de o crítico achar que a obra está tentando fazer X e se ela conseguiu fazê-lo. A boa crítica é aquela que cumpre esse critério, apresentando sólidos e plausíveis argumentos. A má crítica é a que falha em defender suas premissas ou que lança mão de forçações de barra ou de falácias para buscar o convencimento do público. E a mera opinião é aquela que nem argumento apresenta, apenas se contenta com X é ruim e Y é clichê, ou em uma forma mais sofisticada, que pode parecer um argumento para olhos menos atentos, X é ruim porque o protagonista é chorão. Veja que isso parece um argumento, mas não é. No fundo existe aí a crítica da proposta, como se ter protagonista chorão fosse ruim por si só, o que é falso. O que ocorre é que o indivíduo que diz essa frase não gosta de protagonista chorão, e ele está no direito dele, só que aí é mera opinião. Não é uma análise, porque a análise não pode partir da ideia de que protagonista chorão é ruim por si só, porque não é. Então é bom ter cuidado para diferenciar o que é um argumento real, um raciocínio com premissas e conclusões, e o que é só uma opinião que o emissor se deu o trabalho de explicar, mas que se você analisar a fundo vai ver que ela é tão arbitrária como qualquer outra opinião. Existe outro ponto também que merece uma atenção especial, ainda dentro dessa coisa da objetividade e da subjetividade. Assim como deve-se tomar cuidado para não confundir análise com opinião explicada, também há que se ter atenção para não cair em outro equívoco, só que do outro lado, que é a armadilha da tal da análise técnica, né? Veja bem, não existe uma tal coisa como uma avaliação técnica, pelo simples motivo de que não existe interpretação técnica. Toda e qualquer interpretação, e por conseguinte, toda e qualquer análise avaliativa, deve ser defendida por meio de argumentos, e dessa forma, estará vulnerável a argumentos contrários. A objetividade possível da crítica é a objetividade do melhor argumento, mas essa é uma luta virtualmente interminável, porque sempre pode aparecer outro com um argumento mais sólido que o seu. Então essa ideia da pura objetividade deve ser afastada, porque toda análise depende da interpretação, e não há interpretação puramente objetiva de nada. Toda interpretação depende do sujeito que interpreta, mas isso não quer dizer que a atividade interpretativa seja arbitrária. Como eu já disse, cada palavra pode ter vários sentidos, mas não infinitos sentidos, e o mesmo vale para frases e para as obras como um todo. Há várias leituras possíveis, mas não infinitas leituras. Não é porque não existe só uma maneira certa de ver as coisas que isso quer dizer que qualquer coisa vale. Enfim, já deu para entender, né? Então voltemos ao ponto. A única análise técnica que talvez pode existir é a análise não avaliativa, ou seja, se o crítico estiver apenas explicando o funcionamento de certos elementos, aí talvez possa existir uma análise técnica, porque ele vai estar apenas descrevendo e não julgando nada. Mas na verdade, pensando bem aqui, eu não sei se eu tenho uma opinião acerca desse ponto, porque eu estou falando isso, mas eu
vou pensando ao mesmo tempo, e talvez nem na crítica não avaliativa exista análise técnica, porque de todo jeito, o crítico tem que interpretar a técnica usada pelo autor e com que objetivo ele lançou mão daquela técnica. Nada disso está dado, tudo tem que ser interpretado pelo receptor da mensagem. Então, pensando bem, fechemos da maneira seguinte: não existe análise técnica no sentido de análise completamente objetiva ou inquestionável. Toda e qualquer análise se coloca a meio caminho entre o objetivo e o subjetivo, porque é assim que funciona com a interpretação, que é a base de qualquer análise. Então o ponto é não ficar buscando ou acreditando que exista alguma análise que seja puramente técnica, como se ela pudesse ser feita por uma máquina, que não recebe nenhum influxo de subjetividade do analista ou coisa desse tipo. Porque a análise puramente objetiva seria isso, né? Seria aquela que se eu programasse um robô para decodificar da maneira 100% objetiva e correta aquela obra, então o robô me daria a interpretação e pronto, e qualquer outra interpretação estaria errada. Não existe isso em arte. Então, não caiamos nessa ilusão da análise técnica nesse sentido, né? Como se a análise técnica fosse mais objetiva do que as outras análises. Então voltemos ao mantra anterior. A crítica é uma atividade argumentativa. A objetividade da crítica é a objetividade do argumento e a qualidade da crítica é a qualidade do argumento. Não dá para ir além disso em termos de objetividade. Se é assim, então existe alguma utilidade em se explicar técnicas de escrita na análise, por exemplo? Se uma crítica que explica as técnicas não é por si só mais objetiva que as outras, por que fazer esse tipo de crítica? Ora, a resposta é simples. A exposição da técnica de escrita serve como um argumento para fortalecer a análise. Ela não vem para encerrar o debate, mas sim para fundamentar mais o que você está falando, no meio de tantos outros argumentos. Mas repare que o argumento das técnicas de escrita é tão interpretativo quanto qualquer outro e que ele parte da ideia do leitor hipotético. O que diabos é leitor hipotético? Veja bem, quando eu digo que, sei lá, o autor X escreveu a obra de uma determinada maneira e usando de determinada técnica porque isso aumenta a tensão do leitor, você poderia muito bem chegar para mim e dizer que não sentiu nenhum aumento de tensão naquela cena e outros podem vir e concordar com você. Na realidade, não existe e nem nunca existiu nenhuma cena ou passagem em nenhuma obra que tenha gerado efeitos emocionais em 100% do público. Como também não existe aquela que não exerceu efeito em absolutamente ninguém. Todas elas estão no meio termo entre essas duas coisas. Mas isso não inviabiliza a análise que se faz da técnica, ou seja, se eu digo que a técnica aumenta a atenção do público, aí você me diz que não aumentou a sua, isso não inviabiliza a análise por si só, porque quando eu digo que a técnica X aumenta a atenção do leitor, eu estou tomando como referência um leitor hipotético, ou seja, uma hipótese, ele não precisa existir na realidade. O que eu estou fazendo, na verdade, é analisar os mecanismos internos dessa técnica de escrita e tentar descobrir de que maneira ela busca agir na mente do leitor. Ou seja, o termo busca que eu acabei de usar revela tudo. Nós estamos falando de novo de proposta. Da proposta da técnica, do que ela busca fazer com o público. E aí nós voltamos ao ponto anterior. A proposta da técnica também não é um dado. Ela precisa ser interpretada. Então a análise da técnica não foge nem 1 milímetro que seja de tudo o que expusemos até o momento. Ela se encaixa perfeitamente na regra que nós explicamos. A explicação do funcionamento da técnica depende de que nós partamos do pressuposto de que ela quer causar tal ou qual efeito na experiência do público, e esse pressuposto é construído por nós via interpretação. Mas a análise da técnica é isso, né? Então nós estamos analisando os mecanismos internos da técnica e interpretando o que é que ela está tentando fazer na experiência do público. Então, tudo isso pode ser resumido pelo tal do leitor hipotético. Esse leitor não existe, mas nós estamos decodificando a técnica em si para dizer, ó, ela está tentando mexer na cabeça do leitor dessa forma. De que leitor? Do leitor médio, né? Do leitor médio, do leitor hipotético, enfim, do público no geral. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai ser mexido daquela forma, e nem mesmo que se um ou outro não for mexido daquela forma que a técnica não funcionou. Repito, nós estamos falando dos mecanismos internos da técnica. Enfim, acho que eu me fiz entender, né? E qual é a função da crítica? Já que nós estamos falando de crítica, qual é a função dela? Para que ela existe? Bom, esse é um debate extremamente amplo, o qual eu não pretendo encerrar de maneira nenhuma, até porque a crítica pode ter várias utilidades para cada tipo de leitor. Ela não tem uma utilidade só, né? Muitos, por exemplo, usam um crítico que gostam como referência do que lê ou assistir. Idealmente não seria assim, mas a verdade é que ninguém tem tempo de ler tudo, então algum critério ele vai ter que usar para escolher o que ele quer ler, o que ele quer assistir e o que ele não quer ler nem quer assistir. E é natural que muitos usem a opinião das pessoas que elas consideram capacitadas como esse critério,
de dizer o que eles querem ver e o que eles não querem ver. Então essa seria uma função possível da crítica, que muitos usam, né? Muitos usam a crítica dessa forma. Outra possibilidade seria a educação do público. Quando um crítico que tem um enorme repertório de uma determinada arte busca mostrar obras semelhantes a uma que seja mais conhecida, ele está colaborando para aumentar o repertório do próprio público. Então, você gostou do filme X? Tem o filme Y que parece com ele, tem o filme Z, tem o filme A, que foi a inspiração para ele. Enfim, ele vai educando o público dessa forma. Ou então quando outro crítico explica o funcionamento de alguma técnica de escrita, de direção, etc. Então ele vai explicando como é que são os mecanismos que estão por trás de uma obra, de maneira que ele também vai educando o público. Então várias são as funções, mas para mim a mais primordial é a seguinte: a boa crítica enriquece a experiência do público. Veja bem, ela não substitui a experiência e nem teria como, mas ela pode enriquecê-la. Justamente porque a crítica é uma atividade argumentativa e que sempre se vale de elementos da obra para defender uma certa interpretação e um certo julgamento dessa obra, é que o bom crítico pode trazer uma visão toda nova de uma certa obra que aquele determinado leitor ou espectador nunca tinha se dado conta. Se o analista conseguir trazer argumentos sólidos para fundamentar seu trabalho, ele terá mostrado um lado novo para o público de uma obra que esse público julgava conhecer como a palma da mão. E aí o público percebe a maravilha que é a arte, percebe como a arte possui uma riqueza quase infinita, possibilidades quase infinitas. Então o crítico, longe de ser um inútil ou um parasita dos artistas, pode na verdade ser imprescindível para o enriquecimento da própria arte, desde que ele seja bom no que está fazendo. Então a crítica é sim importantíssima, ao contrário do que alguns dizem por aí de maneira bastante rasa. Vou apenas citar o exemplo do que o canal Narrativando fez com muitos fãs de One Piece. Muita gente já era fã da obra há anos e a conhecia de trás para frente e da frente para trás. Aí veio o narrador e apresentou uma perspectiva nova daquela obra para essas pessoas, e elas perceberam então que One Piece era ainda mais rico do que imaginavam. Então essa é a melhor função do bom crítico, creio. Abrir ainda mais a cabeça do leitor, muitas vezes para coisa que ele já gosta até, e ele passa a gostar ainda mais. Mas pode ser o contrário, pode ser abrir a cabeça do público para uma coisa que ele não gostou, mas aí você vem e apresenta uma outra interpretação, uma outra visão de maneira argumentada, e o cara pensa, porra, nunca tinha pensado por esse lado. Talvez essa obra seja melhor do que o que eu tinha pensado, porque na minha experiência, na minha leitura, eu não tinha visto as coisas por esse ângulo. E por aí vai. Então é nesse confronto de interpretações, nesse confronto de leituras possíveis da obra, naquilo que nós estamos falando, né, de que cada obra tem várias leituras, é que o crítico consegue, o bom crítico, consegue ajudar o leitor, o espectador, enfim, ajudar o seu público, né, do crítico, a ter um entendimento ainda melhor das obras de arte. Especificamente, né, de uma obra específica, ou também no geral, de entender um pouco mais como funciona, o modo de fazer arte, enfim. E para finalizar, porque o vídeo já se alonga, acho interessante que eu exponha aqui os meus pressupostos, o modo que eu tento seguir na hora de fazer críticas, porque são vários os modos possíveis de crítica, né? Há aqueles que enfocam o contexto histórico da obra, outros a biografia do autor, outros tentam extrair a mensagem política e assim vai. São incontáveis possibilidades. Mas e eu? O que eu busco fazer aqui? Em primeiro lugar, eu concordo muito com as perspectivas de crítica que buscam afastar tanto quanto possível os fatores externos na hora de analisar uma obra. Não é que esses fatores não exerçam influência ou que os críticos que prestam atenção nisso estejam errados. É só que eu prefiro focar na obra em si tanto quanto eu puder. Então, via de regra, eu não busco saber da vida do autor ou do contexto social daquela obra ou qualquer coisa assim. Eu geralmente tento construir minhas interpretações em cima da própria obra em si, de forma quase isolada. Outra influência ainda vem do chamado estruturalismo, que, explicando de maneira bem grosseira, busca apontar, como o nome indica, as estruturas da narrativa de uma obra qualquer. De que maneira os elementos da obra estão dispostos e de que maneira eles se entrelaçam entre si. Essa é uma análise quase completamente formal. Isso é, ela depende muito pouco do conteúdo da obra, do que a obra está mostrando, dos eventos da obra. Ela busca mais levantar quais as funções usadas por cada um desses eventos. Que papel esse evento exerce na estrutura da narrativa e não qual foi o evento em si, entende? Exemplo, os vídeos nos quais eu explico a estrutura das lutas de Dragon Ball. Os eventos de cada luta importam menos ali naqueles vídeos do que entender como o Akira dá o andamento da narrativa das batalhas. Ou seja, mais importante do que saber quem bateu em quem não sei o que, quem se transformou não sei como, é saber qual a função dessa cena de transformação na estrutura da luta como um todo. Isso é estruturalismo.
Claro que é aplicado de maneira porca, né? Porque eu sou só um mané, mas a influência tá aí. E outra influência que eu busco seguir é a da chamada Read Response Theory, que para falar bem a verdade, nada mais é que toda essa coisa que eu expliquei agora há pouco sobre as interpretações, sobre a crítica ser um meio termo entre o objetivo e o subjetivo, uma obra de arte não ter uma única leitura possível, depender da reconstrução do leitor, etc, etc. Basicamente isso, né? E por fim eu aplico as noções da chamada teoria argumentativa do direito, que é outra ciência que lida primariamente com a interpretação de textos. Então que eu acho que tem vários paralelos com a crítica de arte, né? A aplicação do direito e a crítica de arte. A teoria argumentativa também já foi explicada no vídeo de hoje. Esses são os meus pressupostos básicos na hora de analisar uma obra, ou ao menos os que eu tento seguir. Fora disso, há os elementos da crítica não avaliativa que eu uso, que já expliquei no vídeo passado, né? Tentar entender a tradição da obra, de quem ela se inspirou e a quem ela inspirou, etc, etc, etc. Enfim, senhores, por hoje é só. Mais um vídeo extremamente longo, mais do que eu queria, e provavelmente bastante chato de novo. Algum dia farei o terceiro vídeo dessa série sobre a questão da interpretação e todos os problemas que esse tema gera. Mas por hora, agradeço a quem ficou até o final. Até a próxima.